Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. O Anjo da Ponte de Carvalhos. A Ponte e o Inverno. A Ponte de Carvalhos erguia-se sobre o rio congelado como um arco esquecido pelo tempo. As tábuas antigas rangiam sob o peso da neve, e os troncos que a sustentavam pareciam ossos de uma criatura adormecida. Ao redor, as árvores despidas estendiam seus galhos como mãos que buscavam o céu, implorando por uma primavera que ainda estava distante. Era véspera de Natal, e a cidade próxima se iluminava com guirlandas, vitrines cintilantes e canções que ecoavam pelas ruas. Mas ali, naquele recanto afastado, reinava apenas o silêncio. O homem caminhava devagar, envolto em seu casaco pesado, o rosto marcado por rugas que não vinham apenas da idade, mas da vida. Não buscava festa, não buscava companhia, apenas queria atravessar a ponte, como quem atravessa um limiar invisível entre o que foi e o que nunca mais seria. Seus pensamentos eram sombras. Cada passo parecia ecoar memórias que ele preferia esquecer. O riso perdido da infância, os erros da juventude, o amor que deixará escapar. O vento soprava contra seu rosto, trazendo o cheiro frio da água aprisionada sob o gelo. Ele suspirou, e o som se perdeu no vazio. O homem parou no meio da ponte e olhou para o rio. A superfície congelada refletia a lua como um espelho quebrado. Por um instante, sentiu que o tempo havia parado. O silêncio não era apenas ausência de som, era presença. Um silêncio que tinha corpo, que preenchia cada fresta da madeira, cada espaço entre os galhos. Nele havia tanto vazio quanto consolo, como se o mundo inteiro tivesse parado para que ele pudesse ouvir o próprio coração. E foi nesse instante que percebeu. Não estava sozinho. O vento soprava mais forte sobre a ponte de Carvalhos, carregando consigo flocos de neve que dançavam no ar como pequenos fragmentos de vidro. O homem, ainda parado no meio da travessia, sentia o frio penetrar através do casaco pesado. O silêncio era tão profundo que parecia impossível que algo pudesse quebrá-lo. E, no entanto, foi ali que aconteceu. Uma figura surgiu, não vinda da estrada, nem das margens do rio, mas como se tivesse se formado da própria luz que repousava sobre o gelo. No início, o homem pensou que fosse apenas um reflexo da lua, uma ilusão criada pelo cansaço. Mas à medida que seus olhos se ajustavam, percebeu que não era sombra nem miragem. Era alguém. A presença irradiava uma claridade suave, não ofuscante, mas acolhedora, como o brilho de uma vela em meio à escuridão. O homem recuou um passo, o coração acelerado. Não sabia se deveria fugir ou permanecer. A figura, porém, não avançou. Apenas o observava com olhos que pareciam conter séculos de histórias. Você carrega mais do que o peso do inverno, disse a voz, calma, profunda, como se viesse de dentro dele mesmo. O homem estremeceu. Não havia ninguém por perto, e ainda assim aquelas palavras ecoaram com clareza. Tentou responder, mas sua boca estava seca. Finalmente, murmurou: "Quem é você?" A figura sorriu, e o sorriso não era humano, mas também não era distante. Era como se a própria bondade tivesse tomado forma. "Sou apenas alguém que guarda esta ponte", respondeu. "E guardo também aqueles que a atravessam." O homem franziu o senho. Guardar a ponte, guardar os que a atravessam. Aquilo não fazia sentido. Mas havia algo na voz que não permitia dúvida. Ele sentiu que estava diante de algo maior do que podia compreender. O anjo, pois assim começou a reconhecê-lo, deu um passo à frente. Não havia asas visíveis, mas sua presença era tão leve que parecia flutuar. O homem recuou novamente, mas não por medo. Era reverência. "Por que fala comigo?" perguntou. "Não sou ninguém." O anjo inclinou a cabeça. "Todos são alguém. Você apenas esqueceu quem é." Essas palavras atingiram o homem, como uma flecha silenciosa. Ele abaixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar luminoso. O frio parecia ter diminuído, como se a presença do anjo aquecesse o ar ao redor. "Eu não quero lembrar", disse o homem, quase num sussurro. "Minhas memórias são pesadas demais." O anjo se aproximou mais, até que a distância entre eles era apenas um passo. "É justamente por isso que precisa revisitar cada uma delas."
O peso não está nas lembranças, mas no modo como você as carrega. O homem ergueu os olhos, confuso. Revisitar? Como? O anjo estendeu a mão. Não era uma mão comum. Parecia feita de luz, mas sólida o bastante para ser tocada. Se confiar em mim, eu o guiarei. O homem hesitou. O vento soprou novamente, trazendo o som distante de sinos de Natal da cidade próxima. Ele fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, viu que o anjo ainda estava ali, paciente, esperando. Finalmente, com um gesto tímido, estendeu sua própria mão. Quando seus dedos tocaram a claridade, o mundo ao redor começou a se dissolver. A ponte, o rio, o frio, tudo desapareceu como fumaça levada pelo vento. E então, diante dele, surgiu algo inesperado. Uma cena de sua infância, viva e pulsante, como se o tempo tivesse se dobrado para permitir que ele voltasse. Quando os dedos do homem tocaram a mão luminosa do anjo, o mundo ao redor se dissolveu como neve ao sol. A ponte, o rio congelado, o vento cortante, tudo desapareceu. Em seu lugar, surgiu uma cena que ele não via há décadas, mas que ainda vivia escondida em algum canto esquecido de sua alma. Estava diante da casa de sua infância. O telhado baixo, as paredes simples, o cheiro de pão recém-assado escapando pela janela. O coração apertou. Ele ouviu o riso da mãe, um som que acreditava ter esquecido. Viu o pai sentado à mesa, contando histórias enquanto mexia no fogo da lareira. E ali estava ele mesmo, pequeno, com os olhos brilhando de curiosidade, correndo pela sala com um brinquedo de madeira nas mãos. O homem levou a mão ao rosto. As lágrimas vieram sem que pudesse contê-las. Por que me mostra isso? Perguntou, a voz embargada. O anjo, ao seu lado, observava com serenidade. Por que você esqueceu que já foi feliz? O homem balançou a cabeça. Mas isso não volta. Tudo isso se perdeu. O anjo pousou a mão em seu ombro. Não se perdeu. Está dentro de você. Cada memória é uma chama. Você apenas deixou que o vento da dor apagasse o fogo. Ele caminhou pela cena como se fosse real. Tocou a mesa, sentiu o calor da lareira, ouviu o som dos sinos da igreja ao longe, anunciando o Natal. Era como se o tempo tivesse se dobrado para permitir que ele voltasse. Mas havia também uma melancolia profunda. A consciência de que aquilo era passado, intocável, e que jamais poderia ser recuperado. Eu queria voltar, disse o homem. Queria ser criança outra vez. Sem medo, sem peso. O anjo sorriu. Não é preciso voltar. É preciso lembrar. O menino que você foi ainda vive dentro de você. Ele apenas espera que você o escute. O homem fechou os olhos e, por um instante, sentiu-se leve. O riso da mãe, o olhar firme do pai, o calor da lareira, tudo se misturava em uma sensação de pertencimento. Era como se o Natal daquela infância tivesse sido guardado em algum lugar secreto, esperando para ser redescoberto. Quando abriu os olhos, a cena começou a se desfazer. A casa desapareceu. O cheiro de pão se dissipou. O riso se tornou eco. O homem tentou segurar, mas o anjo ergueu a mão. Não tenha medo. Há mais a ver. E então, como quem vira a página de um livro, o mundo mudou novamente. O mundo ao redor mudou novamente. Como se o tempo fosse um livro cujas páginas o anjo virava com suavidade. O homem sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Quando abriu os olhos, estava diante de uma cena que há muito evitava recordar. Era sua juventude, vibrante, impetuosa, cheia de promessas e também de erros. Viu-se mais jovem, com o rosto marcado pela ousadia e pela esperança. Estava cercado de amigos, rindo alto em uma noite de verão, sem preocupações além do instante presente. O coração do homem mais velho apertou ao ver aquele brilho nos olhos que já não reconhecia em si. Era como observar um estranho, alguém que havia se perdido no tempo. O anjo caminhava ao seu lado, silencioso, permitindo que ele absorvesse cada detalhe. Reconhece este momento? Perguntou. O homem assentiu, com pesar. Eu era feliz, mas não sabia. A cena mudou. Agora estava em uma sala de aula, discutindo com professores, cheio de certeza, impaciência. Depois, em festas, desperdiçando noites em busca de algo que nunca encontrava. E então, em escolhas impetuosas, empregos abandonados, amizades rompidas, oportunidades deixadas para trás. Cada lembrança era como uma ferida reaberta. Por que me mostra isso? Perguntou,
a voz carregada de vergonha. Porque cada memória é um degrau, respondeu o anjo. Mesmo os tropeços o trouxeram até aqui. O homem abaixou os olhos. Mas eu desperdicei tanto. Fiz escolhas erradas. Afastei pessoas que me amavam. O anjo pousou a mão em seu ombro. O erro não é o fim. É parte do caminho. Você não estaria aqui sem eles. O homem observou sua versão jovem, tão cheia de vida, e sentiu uma mistura de saudade e arrependimento. Lembrou-se das vezes em que escolheu o orgulho em vez da humildade, o silêncio em vez da verdade, a fuga em vez da coragem. Cada decisão parecia pesar sobre ele como pedras. Eu queria poder voltar, disse. Corrigir tudo. O anjo sorriu, com paciência infinita. Não é preciso voltar. É preciso aprender. O passado não pode ser mudado, mas pode ser redimido. O homem respirou fundo. As cenas continuavam a se desenrolar. Amigos que se perderam, oportunidades que se apagaram, noites em que escolheu o caminho errado. Mas, ao lado do anjo, começou a perceber que cada erro também havia trazido lições. Que cada queda havia moldado quem ele era. Eu não sou apenas meus erros? Perguntou, quase como uma criança buscando consolo. Não, respondeu o anjo. Você é a soma de tudo. Da alegria, da dor, da coragem e da falha. O que importa não é o que perdeu, mas o que ainda pode encontrar. O homem fechou os olhos e deixou que as memórias o atravessassem. Não eram apenas lembranças, eram espelhos. E, pela primeira vez, não sentiu apenas vergonha. Sentiu também gratidão. Quando abriu os olhos, a cena começou a se desfazer. A juventude desapareceu. Os risos se tornaram ecos. Os rostos se dissolveram no vento. O homem suspirou, e o anjo ergueu a mão. Há mais a ver, disse. E o próximo passo será o mais difícil. O mundo ao redor se transformou, mais uma vez. O homem sentiu o coração apertar, antes mesmo de compreender o que estava acontecendo. Quando abriu os olhos, viu-se diante de uma cena que sempre evitara revisitar, pois nela estava guardada a maior dor de sua vida. O amor que deixará escapar. Era uma tarde de outono. As folhas dos carvalhos caíam lentamente, tingindo o chão de dourado e vermelho. Ele se viu mais jovem, sentado em um banco de praça, ao lado de uma mulher cujo rosto ainda lhe era tão familiar quanto o próprio reflexo. Seus olhos brilhavam com ternura, e sua voz era suave como música. Ele lembrou-se de cada detalhe. O perfume leve, o riso espontâneo, a maneira como ela segurava sua mão como se fosse capaz de protegê-lo de todas as tempestades. O homem mais velho observava a cena com lágrimas nos olhos. Ela, murmurou. Eu a amava. O anjo, ao seu lado, inclinou a cabeça. E ainda a ama. Ele balançou a cabeça, em desespero. Mas eu a perdi. Por orgulho, por medo. Eu não soube atravessar a ponte que ela me oferecia. A cena se desenrolava diante dele como um teatro cruel. Viu-se discutindo com ela, afastando-a com palavras duras que não refletiam o que sentia. Viu o momento em que ela se levantou, com lágrimas nos olhos, e caminhou para longe. Viu-se parado, incapaz de correr atrás, prisioneiro de sua própria vaidade. Ela foi sua ponte, disse o anjo. Mas você não atravessou. O homem caiu de joelhos, tomado por arrependimento. Eu a deixei ir, e nunca mais a vi. O anjo colocou a mão sobre seu ombro. O amor não se perde. Ele se transforma. O que viveu com ela ainda está dentro de você. O homem fechou os olhos e deixou que as lembranças o atravessassem. Sentiu novamente o calor da mão dela, o riso que iluminava seus dias, a esperança que ela lhe oferecia. Mas também sentiu a dor da perda, o vazio que carregou por tantos anos. Eu nunca mais consegui amar, confessou. Depois dela, fechei meu coração. O anjo respondeu com serenidade. O coração não se fecha. Ele apenas se esconde. Mas pode ser reencontrado. O homem abriu os olhos e viu a cena se desfazer. A mulher desapareceu. As folhas caíram no vazio. O banco da praça se dissolveu no vento. Ele chorou. Mas suas lágrimas não eram apenas de dor. Eram também de gratidão. Por ter amado. Por ter conhecido a beleza de um sentimento verdadeiro. Eu queria pedir perdão, disse. Mas não posso. O anjo sorriu. O perdão não precisa ser ouvido. Precisa ser sentido. Se você o carrega no coração, ele já existe. O homem respirou fundo. Pela primeira vez em anos, sentiu que a dor não era apenas peso,
mas também lembrança de algo que havia sido belo. O amor perdido não era apenas ausência. Era também prova de que havia sido capaz de sentir profundamente. O anjo ergueu a mão. Há mais a ver. Mas lembre-se, o amor que você perdeu é também o amor que pode renascer. Então, o mundo começou a mudar novamente. O mundo ao redor se transformou mais uma vez. O homem sentiu o frio da ponte desaparecer, substituído por um calor suave e familiar. Quando abriu os olhos, estava diante de uma cena que parecia saída de um sonho distante. Um Natal antigo, guardado em sua memória como uma fotografia amarelada pelo tempo. A sala estava iluminada pela lareira. O fogo crepitava, lançando sombras dançantes sobre as paredes. A mesa simples estava coberta por toalhas gastas, mas sobre ela havia pão fresco, frutas e um pequeno bolo. Ao redor, sua família reunida. O pai sorrindo com orgulho, a mãe servindo com ternura, os irmãos rindo alto. O homem mais velho observava tudo com lágrimas nos olhos. Era como se tivesse voltado a um tempo em que o Natal não era feito de presentes caros ou festas grandiosas, mas de calor humano, de partilha, de amor. O anjo estava ao seu lado, silencioso, permitindo que ele absorvesse cada detalhe. Reconhece este momento? Perguntou. O homem assentiu, emocionado. Eu havia esquecido. O Natal era simples, mas era verdadeiro. Ele caminhou pela cena, tocando a mesa, sentindo o cheiro do bolo, ouvindo o som dos sinos da igreja ao longe. Cada detalhe trazia uma onda de nostalgia e dor. Eu me afastei de tudo isso, disse. Busquei apenas sucesso, reconhecimento, coisas que não importam. O anjo respondeu com serenidade. O Natal não é sobre o que se perde. É sobre o que pode renascer. O homem fechou os olhos e deixou que as lembranças o atravessassem. Sentiu novamente o calor da família, o riso dos irmãos, o abraço da mãe. Mas também sentiu a dor da distância, da solidão que escolhera ao longo dos anos. Eu queria voltar, disse. Queria estar com eles outra vez. O anjo sorriu. Não é preciso voltar. É preciso viver o espírito do Natal agora. Ele não pertence ao passado. Pertence ao coração. O homem respirou fundo. Pela primeira vez em anos, sentiu que o Natal não era apenas uma data, mas uma oportunidade de renascimento. O fogo da lareira parecia aquecer não apenas a sala, mas também sua alma. Eu ainda posso mudar? Perguntou, quase como uma criança. Sempre, respondeu o anjo. O Natal é a prova de que a esperança nunca morre. O homem abriu os olhos e viu a cena começar a se desfazer. A família desapareceu. Os sinos se tornaram ecos. O bolo se dissolveu no vento. Mas dentro dele, algo havia renascido. Não era apenas nostalgia. Era a propósito. O anjo ergueu a mão. Há mais a ver. Mas lembre-se, o Natal não é apenas lembrança. É redenção. E então, o mundo começou a mudar novamente. O mundo voltou a se recompor lentamente, como se cada fragmento de memória fosse recolhido e guardado em um baú invisível. O homem abriu os olhos e percebeu que estava novamente sobre a ponte de carvalhos. O vento soprava, trazendo o cheiro frio da água congelada, e a lua iluminava o cenário com sua claridade pálida. Mas algo havia mudado. Ele não era mais o mesmo que havia chegado ali. Cada lembrança revisitada, cada dor enfrentada, havia deixado marcas profundas em sua alma. O anjo permanecia diante dele, sereno, como se tivesse esperado por esse momento desde sempre. Sua presença não era imponente, mas inevitável. O homem sentiu que estava diante de uma decisão que não poderia mais adiar. Você viu o que precisava ver, disse o anjo, com voz calma. Agora é hora de escolher. O homem franziu o senho. Escolher? O quê? O anjo estendeu a mão, e sua luz intensificou. Você pode continuar carregando o peso das memórias, deixando que elas o aprisionem. Ou pode atravessar comigo, aceitando que cada lembrança, cada dor, cada perda, é parte de quem você é. O homem olhou para o rio congelado abaixo da ponte. O gelo refletia a lua como um espelho quebrado, e ele se viu ali, fragmentado, dividido entre o passado e o futuro. Sentiu o coração pesado, mas também uma chama discreta, acesa pelas memórias que havia revisitado. E se eu não conseguir? Perguntou, quase num sussurro. O anjo sorriu. Ninguém consegue sozinho. Mas você não está sozinho. O homem respirou fundo. Pensou na infância, no riso da mãe, no calor da lareira.
Pensou na juventude, nos erros, nas escolhas impetuosas. Pensou no amor perdido, no rosto da mulher que ainda guardava em seu coração. Pensou no Natal antigo, na família reunida, na esperança que havia renascido. Cada lembrança era um peso, mas também uma luz. Eu tenho medo, confessou. O medo é natural, respondeu o anjo. Mas não é maior que a esperança. O homem fechou os olhos. O vento soprou mais forte, e por um instante, ouviu o som distante de sinos de Natal vindos da cidade. Era como se o mundo inteiro estivesse esperando sua decisão. Finalmente, abriu os olhos e estendeu a mão. Quando seus dedos tocaram a claridade do anjo, sentiu o frio desaparecer. O peso em seu peito se dissolveu como neve ao sol. A ponte parecia mais firme, mais segura. Ele deu um passo à frente, e então outro. O anjo caminhava ao seu lado, guiando-o com serenidade. Cada passo era uma escolha. Cada movimento era uma aceitação. O homem sentia que não estava apenas atravessando a ponte de carvalhos, mas também atravessando sua própria alma, deixando para trás o peso do passado e caminhando em direção a um futuro possível. Quando chegaram ao outro lado, o anjo parou. Você fez sua escolha, disse. E agora, está pronto para ver o que ainda pode ser. O homem olhou para trás. A ponte permanecia ali, silenciosa, guardando o segredo de sua travessia. Mas dentro dele, algo havia mudado para sempre. O homem respirava fundo ao chegar ao outro lado da ponte. O frio parecia menos cortante, e a escuridão já não lhe pesava tanto. O anjo permanecia ao seu lado, mas sua luz agora era mais suave, como se não precisasse mais brilhar intensamente para guiá-lo. O homem sentia que havia atravessado não apenas a ponte de carvalhos, mas também um limiar invisível dentro de si. Você fez sua escolha, disse o anjo. Agora está pronto para ver o que ainda pode ser. O homem olhou ao redor. O cenário mudou novamente, mas desta vez não era o passado que se revelava. Era o futuro. Ele viu-se caminhando por ruas iluminadas de Natal, não como espectador distante, mas como participante. Viu-se sorrindo, conversando com pessoas, oferecendo palavras de esperança. Viu-se escrevendo novamente, suas mãos firmes sobre o papel. E suas palavras não eram apenas frases, mas sementes que germinavam em corações alheios. Eu ainda posso escrever? Perguntou, quase incrédulo. Sempre, respondeu o anjo. A inspiração não morre. Ela apenas espera ser reencontrada. O homem observou mais. Viu encontros que ainda podia ter, abraços que ainda podia oferecer, gestos simples que podiam transformar vidas. Viu-se sentado ao lado de uma criança, contando histórias. Viu-se ajudando um vizinho, oferecendo companhia a alguém solitário. Cada cena era pequena, mas carregava um brilho imenso. O tempo não é inimigo, disse o anjo. É presente. O homem sentiu o coração se aquecer. Pela primeira vez em anos, não olhava para o futuro com medo, mas com esperança. Cada imagem que surgia diante dele era como uma promessa, não de grandiosidade, mas de significado. Eu pensei que minha vida já tivesse acabado, confessou. Que não houvesse mais nada a esperar. A vida nunca acaba enquanto há amor a oferecer, respondeu o anjo. O homem fechou os olhos e deixou que as visões o envolvessem. Não eram apenas possibilidades, eram convites. Ele compreendeu que o futuro não precisava ser uma repetição do passado. Podia ser novo, podia ser diferente, podia ser redentor. Quando abriu os olhos, o cenário começou a se desfazer. As ruas iluminadas desapareceram, os rostos se tornaram ecos, as promessas se dissolveram no vento. Mas dentro dele, algo permanecia, a certeza de que ainda havia tempo, ainda havia caminho, ainda havia esperança. O anjo sorriu. Agora você sabe. O futuro é uma ponte que se atravessa todos os dias. O homem respirou fundo. Sentiu que estava pronto para continuar. O homem caminhava ao lado do anjo, sentindo que cada passo o aproximava não apenas de um destino físico, mas de uma revelação interior. O frio da noite já não lhe parecia tão cruel, e as luzes distantes da cidade cintilavam como promessas. Ele havia atravessado memórias de infância, juventude, amor e perda, e agora carregava em si uma mistura de dor e esperança. Era como se cada lembrança tivesse sido purificada pelo olhar do anjo. Pararam diante de uma clareira onde o vento parecia cantar suavemente entre os galhos dos carvalhos. O anjo voltou-se para ele, e sua voz era calma,
mas firme. Você buscou o Natal fora de si, em festas, em conquistas, em pessoas. Mas o verdadeiro Natal está dentro do coração. O homem abaixou os olhos. Eu me afastei de tudo. Esqueci o que significava. Não esqueceu. Corrigiu o anjo. Apenas se perdeu. O Natal não é uma data. É um estado da alma. É um momento em que você permite que a esperança renasça, mesmo quando tudo parece perdido. O homem respirou fundo. Pensou nos natais de sua infância, na mesa simples, no calor da família. Pensou nos natais solitários da juventude, quando buscava distrações em festas vazias. Pensou nos natais recentes, marcados pelo silêncio e pela ausência. Cada lembrança era uma ferida, mas também uma lição. Eu não sei se consigo, confessou. O vazio é grande demais. O anjo sorriu. O vazio é apenas espaço esperando ser preenchido. O homem fechou os olhos e deixou que o silêncio o envolvesse. Sentiu o vento acariciar seu rosto. Ouviu o som distante dos sinos da cidade. E dentro de si, algo começou a se mover. Não era grandioso. Não era imediato. Era uma chama pequena, discreta, mas real. Uma chama que dizia: você ainda pode. O Natal é renascimento, disse o anjo. É a lembrança de que a luz sempre retorna, mesmo após o inverno mais longo. O homem abriu os olhos e percebeu que chorava. Mas suas lágrimas não eram apenas de dor. Eram também de alívio. Ele sentia que, pela primeira vez em anos, estava pronto para permitir que o Natal acontecesse dentro dele. Não como festa, não como tradição, mas como redenção. Eu quero viver isso, disse. Quero que o Natal seja parte de mim, não apenas um dia no calendário. O anjo assentiu. Então você já começou. O homem olhou para o céu. As estrelas brilhavam intensamente. E por um instante, sentiu que cada uma delas era um sinal de que não estava sozinho. O Natal interior havia nascido, silencioso, mas poderoso. A ponte de carvalhos permanecia atrás dele, silenciosa, guardando o segredo de sua travessia. O homem olhou uma última vez para o arco de madeira coberto de neve e sentiu que aquele lugar jamais seria apenas uma paisagem. Era um marco, um altar invisível onde sua alma havia sido confrontada e transformada. O anjo estava ao seu lado, mas sua luz já não era tão intensa. Era como se tivesse cumprido sua missão e agora se preparasse para partir. O homem percebeu isso com um misto de gratidão e melancolia. Você vai embora? Perguntou, a voz carregada de emoção. O anjo sorriu. Eu nunca estive aqui para ficar, apenas para lembrá-lo de quem você é. O homem abaixou os olhos. E quem eu sou? Você é alguém que carrega memórias, dores e esperanças. Alguém que pode transformar o passado em luz e o futuro em promessa. Você é mais do que seus erros, mais do que suas perdas. Você é a soma de tudo, e dentro de você há sempre espaço para o Natal. O homem respirou fundo. As palavras do anjo ecoaram em seu coração como sinos distantes. Ele compreendeu que não precisava mais fugir de suas lembranças. Cada uma delas era parte de sua história, e juntas formavam o caminho que o havia trazido até ali. Olhou para a cidade ao longe. As luzes de Natal cintilavam, e pela primeira vez em anos, não lhe pareciam distantes. Sentiu vontade de voltar, de caminhar pelas ruas, de ouvir as canções, de compartilhar um sorriso. Não porque buscasse companhia, mas porque queria oferecer a esperança que havia reencontrado. O anjo se afastou lentamente, sua forma tornando-se cada vez mais translúcida. Sempre que atravessar esta ponte, eu estarei com você, disse. Não como figura visível, mas como lembrança viva. O homem sorriu, com lágrimas nos olhos. Obrigado. O anjo desapareceu, deixando apenas o brilho suave da lua sobre o rio congelado. O homem permaneceu ali por alguns instantes, em silêncio, sentindo que sua alma estava mais leve. Depois, virou-se e começou a caminhar em direção à cidade. Cada passo era diferente agora. Não carregava mais apenas o peso do passado, carregava também a promessa do futuro. E dentro de si, sabia que o Natal havia renascido, não como uma data, mas como um estado da alma. Naquela noite, compreendeu que a ponte de carvalhos não era apenas madeira e neve. Era símbolo de travessia, de encontro, de redenção. E sempre que a lembrasse, sentiria novamente a presença do anjo, guiando-o em silêncio. O homem sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, estava em paz. A cidade, naquela mesma noite de Natal,
parecia brilhar mais do que nos anos anteriores. Talvez fossem as luzes refletidas na neve recém-caída. Talvez fossem os sinos da igreja que tocavam com um fervor que lembrava tempos de esperança. Ou talvez, embora ninguém soubesse, algo invisível tivesse atravessado o coração de todos. Enquanto o homem deixava a ponte de carvalhos para trás, a cidade vivia sua própria transformação silenciosa. Na praça central, as famílias se reuniam ao redor da grande árvore iluminada. As crianças corriam com cachecóis coloridos, deixando rastros de risadas no ar frio. Um grupo de jovens voluntários entregava chocolate quente para quem passava, sem perguntar nome, origem ou destino. Era como se todos ali sentissem uma necessidade inexplicável de oferecer calor, não apenas nas mãos, mas na alma. O velho padeiro, que por anos se recusará a abrir na véspera de Natal, decidiu acender o forno naquela noite. Ninguém entendeu muito bem por quê, mas ele explicou apenas que o pão quente pode curar mais do que a gente imagina. As pessoas entravam na pequena padaria apenas para sentir o cheiro reconfortante que escapava do forno. E o padeiro, com seus olhos cansados, sorria como se estivesse recebendo cada cliente pela primeira vez. Na igreja, o padre preparava a missa da meia-noite. Ele, que temia que poucos aparecessem naquele ano, viu as portas se abrirem muito antes da hora. Rostos conhecidos e desconhecidos encheram os bancos, todos em silêncio reverente, não por obrigação, mas por uma saudade antiga de algo que não sabiam nomear. A pequena banda local, que costumava desafinar nas apresentações anuais, surpreendeu a todos com uma melodia suave que ecoava pelas ruas. Ninguém sabia explicar de onde vinha tanta harmonia. Talvez tivesse sido sorte. Ou talvez o maestro, pela primeira vez em muito tempo, tenha regido não com técnica, mas com coração. E então, pouco antes da meia-noite, algo extraordinário aconteceu. Algo simples, mas profundo. O homem apareceu caminhando pela rua principal. Alguns o reconheceram vagamente. Alguém que raramente saía de casa, que passava despercebido, que parecia carregar o peso de 1000 invernos no olhar. Mas naquela noite, havia algo diferente nele. Ele caminhava devagar, como quem reaprende os próprios passos, e seus olhos refletiam as luzes de Natal com uma suavidade recém-nascida. Quando uma criança tropeçou perto dele, ele a ajudou a se levantar. Quando uma senhora idosa lutou para carregar seus embrulhos, ele os tomou das mãos dela com um sorriso gentil. Quando passou pela padaria, o padeiro lhe ofereceu um pedaço de pão ainda quente, e ele aceitou, como se fosse o presente mais precioso do mundo. Ninguém percebeu que, atrás dele, por um breve instante, um brilho suave pareceu atravessar o ar, como um reflexo, como um vestígio de luz deixado por alguém que já não estava ali, pelo menos, não de forma visível. O homem caminhou até a praça, onde a missa estava prestes a começar. As pessoas fizeram espaço para ele, sem saber exatamente por quê, mas sentindo que deveriam. Ele se sentou, respirou fundo, pela primeira vez em muitos anos, deixou que o espírito do Natal o envolvesse. O sino da igreja tocou, anunciando a chegada da meia-noite. E enquanto todos se levantavam para a celebração, o homem fechou os olhos, sorriu discretamente e sentiu algo extraordinário. Não estava mais sozinho. Não estava mais à parte do mundo. Algo havia renascido, não apenas nele, mas em toda a cidade. Naquela noite, muitos diriam que o Natal tinha sido diferente. Mais leve, mais verdadeiro, mais humano. Nenhum deles saberia explicar por quê. Mas se alguém tivesse parado na ponte de Carvalhos, muito depois que a cidade dormiu, teria percebido algo sutil. Sobre o rio congelado, sob a luz da lua, parecia haver uma presença silenciosa, como uma sombra de luz, guardando o lugar onde um homem finalmente reencontrou a si mesmo. E assim, naquele Natal, a ponte guardou não apenas memórias, guardou também um renascimento. A ponte de Carvalhos, agora iluminada por velas e pela tímida luz da lua, parecia respirar. O vento que atravessava suas tábuas carregava um perfume doce de pinho, neve e saudade, um perfume que o homem conhecia desde a infância, quando o coração ainda não havia aprendido a doer. Ele permaneceu ali, imóvel, enquanto as vozes emocionadas da cidade ecoavam ao longe. O brilho das velas refletia sobre a água, criando um caminho dourado que se estendia até o centro do rio, como se o próprio mundo tivesse decidido abrir um portal silencioso entre o visível e o invisível. Então,
Ele sentiu, primeiro, como um arrepio que percorreu seu braço. Depois, como um calor leve e firme que repousou sobre seu ombro. E só então, como uma presença, não vista, mas reconhecida. Você voltou, sussurrou ele, a voz embargada, sem coragem de olhar. Mas não havia necessidade de ver. O coração sabia. E uma resposta veio, tão suave quanto o toque da neve. Sempre estive aqui. O homem fechou os olhos. Uma paz antiga, quase esquecida, abriu espaço no peito. E naquele instante, ele compreendeu. Não era uma aparição, um milagre ou uma alucinação do luto. Era algo maior. O encontro entre o mundo que se vê e o que se sente, entre o que permanece e o que transcende. Ele finalmente ergueu o rosto, e diante dele, a luz das velas cintilou como se alguém tivesse passado entre elas. Não havia corpo. Não havia sombra. Havia apenas presença. E pela primeira vez desde Natal passado, ele sorriu. Um sorriso curto, quase infantil, mas verdadeiro. Eu consegui, disse, enquanto uma lágrima quente escorria. Eu mantive nossa promessa. A ponte pareceu responder com um estalo leve, como madeira assentando. O vento, antes gelado, tornou-se morno por um único segundo. O tempo exato do toque que ele tanto esperou desde aquele último adeus. Eis então que algo extraordinário ocorreu. As águas do rio se acalmaram, lisas como vidro. As velas, mesmo sob a brisa constante, permaneceram acesas. E uma única estrela, antes ocultada pelas nuvens, surgiu no céu, brilhante, firme, solitária, como um sinal destinado apenas a ele. O homem colocou a mão sobre o corrimão da ponte e respirou fundo. O que antes era peso, agora era memória. O que antes era dor, agora era caminho. Ele não precisava mais pedir que voltasse, porque percebeu, enfim, que ela nunca fora embora. Não do tudo que construíram, não dos lugares que marcaram, não das noites de Natal que haviam selado com promessas simples e profundas. Obrigada, murmurou ele ao vento, por ter sido minha luz. E por continuar sendo. E quando se virou para voltar à cidade, um último sopro de ar quente passou ao seu lado, deslocando uma mecha de seu cabelo, como se uma mão invisível, delicada e familiar, lhe oferecesse o derradeiro gesto de amor. Ele sorriu de novo, mais largo, mais leve. A ponte brilhava atrás dele, e pela primeira vez em muito tempo, o caminho de volta parecia claro. Naquela noite de Natal, não houve milagre. Houve algo maior. Houve reencontro. Houve compreensão. Houve libertação. E enquanto ele caminhava sob as luzes douradas da cidade, uma certeza o acompanhou como uma segunda sombra. Alguns amores não terminam. Eles apenas mudam de forma. E permanecem, onde a ponte encontra o céu.